Vamos orar? 让我们低头祷告。 Papai no céu, muito obrigado por essa manhã e pela tua igreja. 亲爱的天父，我们向你献上感谢，今天清晨能够来到你的殿堂， E lhe pedimos para que você abra nossos corações para poder ouvir e aceitar a tua palavra. 求父神你安静我们的心，让我们有个渴慕神你的话语的心，来聆听你所要对我们说的。 Nos lembra mais uma vez do teu amor 让我们再一次能够思想起你对我们的爱， e nos ensina mais uma vez a te amar. No nome de Jesus. Amém. 也恳求你教导我们如何更爱你。我们将祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。 Ah, não, tá bom. Português eu também. Em 2019, houve uma grande igreja nos Estados Unidos que orou para uma criança ser ressuscitada. 在2019年时，美国有一个大规模的教会，曾经为一个孩子的复活而祷告。 As redes sociais foram inundadas com essa notícia e a igreja chamava todo mundo para orar pedindo por ressurreição. 会友们在社群媒体中跟大家呼求，请大家一同为这个复活来祷告。 Só que a criança não foi ressuscitada. 但是这个孩子并没有复活， Nada disso fez ou faz Deus ser menos poderoso ou bondoso, 这一切并无法改变神的权柄，或者是神的良善。 mas te pergunta se aquela igreja estava atendendo o chamado de Deus ou tentou usar a Deus como ferramenta. 但这不禁让我们质疑：这间教会是回应神的呼召，还是把神当作一项工具？ Você pode não estar pedindo por ressurreição, mas acredito que se você está aqui, alguma oração você tem feito a Deus. 也许你并没有向神祈求让某个人复活，但是我相信，现在在此地的你我，曾经向神恳求过。 Entretanto, como saber se você está atendendo ao chamado de Deus ou querendo usar a Deus como uma ferramenta? 然而，我们是如何知道自己究竟是在回应神的呼召，还是把神当作一个工具呢？ A passagem de hoje trata exatamente sobre isso. 让我们一同来思想今天的经文， E graciosamente nos revela o quão melhor é ouvir e obedecer o chamado de Deus. 这段经文慈爱地提醒我们，聆听并且顺服神的呼召是如此的美好。 Por isso, ouvir Deus falando ouça no versículo 4 é tão doce e reconfortante. 这就是为什么神在第4节说你要听，是如此的甜蜜和温暖。 Detalhe importante é que os versículos 4 e 5 de hoje são entendidos como uma única declaração. 有个重要的细节，第4节加上第5节，加起来被视为一个合一的宣告。 Os judeus declaram essa passagem em suas orações matinais quase como uma única frase até os dias de hoje. 直到今天，犹太人在晨祷中还是把这2节经文合一来背诵，为最重要的一个祷告文。 Essa oração é conhecida como Shema. 这段祷告文被称作释码。 Então, os versículos de hoje são uma declaração com duas partes. 所以今天的经文是2合一，2段合而为一的祷告文。 A primeira parte você encontra uma verdade: o Senhor é único, o Senhor é Senhor, o seu Deus. 在第一个部分有一个真理，耶和华是独一的，只有耶和华是主，你的神。 No português, a passagem diz Senhor. 在葡文的圣经是讲到主。 E na Bíblia em português, esse Senhor sempre está com letras maiúsculas. Isso é muito importante. 在葡萄牙文的圣经中，主的第一个字母是大写，这一点很重要。
Eu vi que na tradução chinesa está diferente, mas no português, quando você encontra Senhor com letra maiúscula, você vê que só existe no Antigo Testamento esse formato. 我不知道在中文的圣经译本是怎么写的，但是在旧约的圣经中，主这个词的书写，每一个字母都是大写。Isso porque toda vez que você encontra Senhor com letra maiúscula, é porque é o nome de Deus, Yahweh sendo traduzido. 主这个词全是以大写的字母，因为它是翻译从神的名，由在原文的希伯来文当中由4个字组成的，就是 YHWH。Esse YHWH é conhecido como tetragrama sagrado. 这个 YHWH 被称作为神圣的4字神名。 Já que o nome de Deus é sagrado, e falar o nome de Deus em vão é quebrar os 10 mandamentos, a tradução se faz para Senhor com letras maiúsculas. 因为神的名字是圣洁的，所以妄称神的名是有违反十诫的，所以翻译成大写的主。 E falar o nome de Deus em vão está nos 10 mandamentos. 十诫中有第3诫记载到，不可妄称耶和华你的神的名。 E por isso o povo judeu evitava pronunciar o nome de Deus, ao ponto de hoje não sabermos como o nome de Deus é realmente pronunciado. 因此，犹太人避免直接念出这个名字，以致今日我们无从得知这个 YHWH 它的原始的发音的念法。 E no mundo teológico é comumente entendido que a pronúncia seria Yahweh. 神学的学者们认为，最接近原始发音的应该是亚威。 E entendendo isso, podemos reler os versículos de hoje em português de uma forma diferente. 所以基于这点，我们可以这样重新来解读今天的经文。 Versículo 4 fala: Ouça Israel, Yahweh, o nosso Deus, é o único Yahweh. Ame a Yahweh, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. 第4节，以色列啊，你要听，亚威，我们神是独一的亚威。第5节，你要尽心、尽性、尽力爱亚威你的神。 E saber que os versículos de hoje possuem e repetem o nome de Deus consecutivamente é muito importante, porque transmite o quanto Deus quer se relacionar pessoalmente com o seu povo. 今天所读的圣经，有这个经文当中有重复使用含有神的名，这一点很重要，因为神传达他是多么渴望与他的子民建立关系。 E assim vemos essa verdade. Yahweh é único, só Yahweh é Yahweh, o seu Deus. 所以我们明了这个真理以后，我们就发现到，耶和华是独一的神，亚威是我们的神，唯有亚威是耶和华你的神。 E nessa primeira metade, essa declaração e oração resume a pessoa de Deus. 在这个祷告文的前半段，就概括了神的位格。 Não existe ninguém como Yahweh, só Yahweh é Deus e só Yahweh é o seu Deus. 无人能与亚威相比，唯独亚威是神，只有亚威是你我的神。 E agora que você sabe quem Deus é, na segunda parte você encontra uma ação. Ame a Yahweh, o seu Deus. 当我们了解神的位格以后，在第2个部分，我们会发现到有一个动词，爱亚威你的神。 Ame a Yahweh com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. 你要尽心、尽性、尽力爱亚威。 O estudioso Edward Woods nos explica muito bem o que cada uma desses 3 elementos significa. 有一个学者叫做爱德华·伍兹，他很好的诠释这3个词的含义。
todo o seu coração significa a cadeira da sua mente e da sua vontade, incluindo uma variedade de emoções e afeição. 静心指的是我们的思想和意志的所在，包括各种的感性的情感。Toda a sua alma significa o princípio da própria vida, como quando Deus soprou a alma ou a vida em Adão e Eva na criação. É o seu interior, o ser. 静性指的是生命的本，就像神在创造亚当和夏娃的时候，将这个灵、将这个气息吹入他们的体内一样，是一个内住生命的存在。E com toda a sua força significa a resolução e o seu forte compromisso. 尽性指的是决心与坚信的承诺。 E agora que você sabe Sim. quem Deus é, ame a Ele com tudo que você tem dentro de você. 我们知道了神是爱，那就让我们尽心、尽性、尽力的来爱他， Ame a Deus com toda a sua vida e o seu ser. 让我们以我们全人来爱他， Ame a Deus com todo o compromisso e resolução que você pode fazer. 让我们以我们全人、全心、我们坚定的信诺来爱他。 E você vê que os versículos 4 e 5, a Shema, possuem uma teologia e uma verdade bíblica e o amor. 在第4节和第5节，就是这个释码，它包含了神学，也就是圣经的真理和爱。 Isso acontece porque a verdade bíblica, a teologia, sempre nos leva a uma pessoa. 之所以如此，是因为神学、圣经的真理，它引我们走向一个人。 A Bíblia não é uma enciclopédia de conhecimento, um romance histórico, muito menos um livro de autoajuda. 圣经不是知识百科全书，也不是一部历史小说，更不是一个励志的书籍。 A Bíblia é Deus se revelando a nós. 圣经是神向我们启示他自己。 O autor e pastor Trevin Wax, ele comenta sobre essa passagem. 作家兼牧师 Trevin Watts 他评论这段经文， Ele diz: assim é Deus, agora amem-no. 他说：“这就是神，现在让我们来爱神吧。” Isto é que sabermos mais, aprendermos mais e nos aprofundarmos mais na Bíblia significa sermos levados para mais perto da pessoa que é revelada na Bíblia, o Deus único. 当我们对圣经更多的了解，更加的学习，更深的去研究它，就是更亲近圣经所启示的那位独一的神。 Só que isso desafia alguns paradigmas do nosso mundo, tanto quanto desafia os do mundo antigo. 但这个挑战了一些属世的典范，正如挑战了古代的一些典范。 Isso porque no mundo antigo, a pergunta Deus existe não se passava na cabeça do ser humano. 因为在古代，人类对是否有神这个问题，并没有抱着太多的质疑。 A questão não era se os deuses existiam, mas se eles funcionavam. 问题不在于神是否存在，而在于这个神是否能够发挥它的功用。 As religiões pagãs não formavam ou se organizavam através de verdades, mas através de rituais. 很多的异教的信仰的根基，并不是基于真理，而是基于仪式。 A essência dessas religiões pagãs se encontrava no que você podia fazer. 这些异教的本质在于人我可以做什么。 Se eu juntar tais animais, se eu for em tal horário para aquele lugar, se eu sacrificar tal quantidade. 例如说，我把哪一些动物拿过来，在某一个特定的时候，去到某一个地方献祭。 A relevância das religiões pagãs estava naquilo que parecia dar certo. 异教的重点就在于我能做些什么，可以达到我所求的。 Eu fiz o passo a passo do ritual, agora vamos ver se a colheita vai ser boa.
像说我如果遵行了仪式，照做了，现在我们来看看验收这个结果会如何。No mundo antigo, o que eles queriam era que funcionasse e rápido. 在古代，人们追求的是快速和有效。E essa é a mesma mentalidade dos dias de hoje, talvez até a sua. 如今这个心态依然，请问你是否也是如此？ A mentalidade da funcionalidade e produtividade. 这个就是抱着功能性和生产力的一个心态。Você pratica o ritual, você entrega o sacrifício e vê se dá algum resultado. 人举行仪式，献上祭品，然后看看结果功效如何。 Você vem para a igreja, paga a oferta ou dízimo e espera que Deus responda às suas orações. 来教会的目的难道只是进行奉献、11奉献，然后等待神来回应我们的祷告吗？ Antigamente, ninguém conversava com o deus egípcio Osíris. 在古代，埃及的古代，没有人敢与埃及的这个冥王神叫做 Osiris 谈话吧？ Quem pedia para o deus Ra entrar no seu coração? 在古埃及，谁敢请太阳神这个拉进入他们的心中呢？ Não importa quem eles são, de onde vêm, o que eles pensam. 不管是何方的神明来自哪里，他们管的都不重要。 O que importava era saber se ele vai ouvir o meu pedido. 重要的是这个神会不会听我的祈求。 O que importa é saber se funciona, se me ajuda, se a troca e o ritual têm um custo justo. 以前的人会认为说，重要的是这个神有没有效，对我有没有帮助。 Yahweh, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é diferente. 然而，耶和华、亚伯拉罕、以撒和雅各的神是截然不同的。 Com ele não é primariamente sobre funcionalidade, produtividade, eficiência ou resultados. 对他来说，最重要的不是功能、生产、效率或者是结果。 O Senhor, Yahweh, ele fala, ele se revela. 主亚威他向我们说话，他启示他自己。 Isso significa que ele quer ser conhecido. 这就是说，神是渴望被人认识。 Por isso que a Shema, quando convida o povo para ouvir, começa dizendo sobre quem Deus é. 所以神在示玛邀他的百姓聆听的时候，首先要告诉他们的是他自己是谁。 Quando o povo de Israel ouviu aquelas palavras pela primeira vez, eles automaticamente se lembraram do Deus que fez muitos milagres na vida deles. 当以色列人第一次听到这些话的时候，他们自然而然地回想起神在他们生命中所做的一切。 Eles se lembraram de como Deus os salvou dos muitos anos de escravidão do Egito. 回想起神如何将他们在埃及多年的奴役中拯救出来。 Eles se lembraram de como Deus abriu o mar vermelho na frente deles. 他们回想起神如何在他们面前将红海一分为二。 Eles se lembraram de como Deus fez chover maná e trouxe codornas como alimento para o acampamento. 他们回想起神如何降下玛纳，并且将鹌鹑赐给他们作为食物。 De como Deus moveu as nuvens no deserto e acendeu uma torre de fogo todas as noites. 他们回想起神如何在旷野中日间以云彩，夜间以火柱带领他们的脚步。 Ou como hoje, para como Deus enviou seu filho Jesus para morrer no seu lugar por causa dos seus pecados lá na cruz. 又者像今天，神是如何差遣他的儿子耶稣，在十字架上为你我的罪而死。 Por isso, ouça, lembre de quem Deus é, do que Jesus já fez, da graça derramada, do quanto Ele já expressou o amor dele por você. 兄姐们，请聆听，并且记得神已成就的一切，他所倾倒的恩典，他爱我们所表达的爱。 É esse Deus bondoso, gracioso, poderoso, amoroso que fala no verso 4: Ouça Israel.
正是这位满有恩典、满有大能、满有慈爱的神，在第4节说到：以色列啊，你要听。O chamado de Deus é primariamente para relacionamento de amor. 神的呼召是为了建立爱的关系， Não exclusivamente para relacionamento, porque você tem deveres como povo de Deus, 并非单单的建立关系，因为身为神的子民，赋予了我们一个责任。 mas ainda assim é fundamentalmente relacional. 但这个责任在本质上就是建立关系。 Por isso que a Shema começa com teologia, com uma verdade bíblica, com quem Deus é. 这就是为何士马以神学、圣经真理和神是谁为开端， Porque você não pode amar quem você não conhece. 因为以人的观点是无法爱一个不认识的。 Por isso que a Shema não tem um ritual, um passo a passo, não tem instruções para soluções de vida. 这就是为什么士马没有仪式，没有一个循序渐进的指引，或者是人生的解决方案说明。 A Shema tem uma ação. Ame a Deus de todo o coração, alma e força. 士马只有一个行动，尽心、尽性、尽力爱神。 E assim o Shema, esses 2 versículos, são o resumo da pessoa e do propósito de Deus. 士马这2个经文合在一起，概括了神的位格和旨意，这就是神的本质。 Assim é Deus, agora amem-no. 这是神的本质，现在让我们爱神。 Isso é um problema nos dias de hoje e pode ser um problema para você. 这是现今的问题，也有可能是当前你我所面对的。 Porque o mundo pede por resultados, quer algo que funcione e rápido. 因为这个世界是结果导向的，要的是一切快速并且有效。 Mas enquanto o mundo pede por respostas e resoluções, Deus te oferece um relacionamento. 当世界要求答案和解决方式时，神为你我提供了关系。 Diferente de tudo no mundo antigo e no mundo de hoje, Deus não se apresenta como uma ferramenta. 自古至今的世界不同的是，神没有将自己启示为一项工具。 Deus pode oferecer respostas e resoluções em nossas vidas, 神可以在我们的生活中提供答案和解决方案， mas Ele não te chama para te dar resposta à sua vida. 但是他呼召你，呼召我，并不是为了给我们提供人生的答案。 Deus não falou, ouça a minha solução, ouça a resposta para os seus problemas. 神并没有说你要听我的解决方案，你要听我的答案。 Deus falou, ouça, eu sou assim, me ame. 他说：“听，我是神，让你来爱我。” Por que é que você está aqui? Por que é que você está com Deus? Por que você busca a Deus? 请问你现在为什么在这里？为什么你与神同在？你为什么寻求神？ É porque é bom, te faz bem, é importante, te ajudou, a sua família está aqui? 是因为他是良善的吗？是因为他给你好处吗？是因为他重要吗？是因为他帮助过你吗？是因为你的家人都在这里吗？ Que bom. Mas, 这是 mas não é para isso que Deus te chama. 这些都是好的，没错，但这并不是神对你我的呼召。 Deus quer que você conheça Ele. 神要我们认识他， E depois ame Ele. 然后爱他， Até porque é impossível realmente conhecê-lo e não amá-lo. 因为不可能真正认识他而不爱他。 E saber que Deus quer um relacionamento muda até a forma na qual você ora e lê a Bíblia. 当我们知道神渴望与我们建立关系，在我们的祷告和读经就会有所改变。 A sua leitura bíblica não é para ganhar uma informação somente.
读经不再是为了获取信息， não é para tirar uma moral ou aprender uma nova verdade, 也不再是为了明了或者是学习新的真理， é para estar com Deus. 而是为了与神同在。 Tudo bem, às vezes eu não entender nada, não conseguir tirar nada da leitura bíblica, porque é sobre estar com Deus. 有的时候读经会有不明了的地方，有的时候会感到没有预期的收获，但是请不用担忧，因为读经是与神同在。 O mesmo nas orações. 祷告也是如此。 Quando orar é difícil, quando te falta palavras, quando parece que a sua oração é a mais errada de todas. 有的时候我们祷告感到困难，有的时候不知道该如何去表达，有的时候觉得自己的祷告是如此的软弱，如此的缺乏。 Tudo bem, porque é sobre você falar e ele te ouvir, é sobre ter um relacionamento com ele. 也请不用担忧，因为这个关乎的是你说神听， Não são respostas e nem resoluções, e sim um relacionamento com ele. 关乎的是与神建立关系。这个没有不关答案，也不关解决，单单的就是与神建立关系。 No fim, somos chamados para amá-lo, porque Deus, sendo amor, já nos amou primeiro. 最后，我们被神呼召爱他，因为神就是爱，他先爱我们， Assim, ouça o chamado de Deus. 所以聆听神的呼召， Ouça quem Deus é, como ele se revela através do que ele já fez e o que ele nos promete em Cristo Jesus. 让我们听神是谁，他是如何的启示自己，透过他已经成就的，以及他在耶稣基督里面应许我们的。 E ame-o de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. 让我们尽心、尽性、尽力来爱神。 Vivendo uma vida que confia no gracioso Deus, que no lugar de respostas e resoluções, nos oferece um relacionamento de amor. 让我们活出信靠这位慈爱神的生活。他不直接给予我们答案和解决的方法，而是与我们建立这一份爱的关系。 Vamos orar? 让我们低头祷告。 Papai do céu, muito obrigado por tua bondade. 慈爱的天父，我们感谢你的慈爱，你的爱在我们的生命当中。 E que em tua bondade você nos dê novos olhos. 感谢你的爱开启了我们的心眼， E assim possamos enxergar que melhor do que uma solução, uma resposta para a minha vida, é o teu amor que eu realmente preciso. 让我们看到的不再是你所提供的解决方案，而是你透过爱与我们建立关系， Nos ajuda a conhecer o teu amor. 让我们能够更深的认识你的爱。 No nome de Jesus. Amém. 祷告奉耶稣的名，阿门。